Olá, eu me chamo Daniela e hoje eu vou te ensinar o processo que a gente faz aqui da entrada de um cliente quando a gente fecha o trabalho de gestão de tráfego. Então, vamos direto ao ponto aqui. Quando o cliente diz sim, que fechou com a gente, lógico, depois de toda a parte lá do assinar o contrato, tarará, 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 a gente já marca a reunião de onboarding, tá? Nessa reunião de onboarding, o que a gente faz? A gente apresenta a empresa, a gente faz uma entrevista com o cliente que a gente chama de kickoff. Eu vou até escrever aqui, kickoff. O que a gente faz nessa reunião de kickoff? Aqui na reunião de kickoff a gente faz as perguntas para conhecer melhor o que o cliente faz, qual que é o item que ele mais vende, qual que é o ciclo de vendas dele, para que a gente consiga fazer todo o resto do planejamento e dali em diante a gente starta a estratégia do cliente. Na sequência, a gente pega os acessos. Quais são os acessos que geralmente eu pego? O acesso do Facebook e do Instagram do cliente, e eu não pego o acesso onde o cliente me passa a senha, não. Eu vou lá, eu conecto via Ndesk no computador do cliente, me dou todo o acesso profissional e faço toda a verificação da saúde da conta do cliente nesse momento, tá? Através do Ndesk. Depois que ele me passa os acessos, eu faço toda a configuração das contas do cliente. Inclusive aqui nos acessos, vale lembrar que eu também pego o acesso do Google Meu Negócio do cliente. Aqui depois, na sequência, a gente faz a configuração das contas e a gente faz o planejamento, tá bem? Depois que a gente faz o planejamento que o cliente autorizou, a gente vai para a parte dos criativos. Tudo a gente precisa ter criativo, certo? Aqui no criativo, quando sai do planejamento e vem para o criativo, a gente passa para a parte onde a gente instrui o cliente, manda referência de vídeos, pede para ele subir lá no nosso Drive tudo que ele tem relacionado ao produto, vídeo do produto dele, e a gente monta os criativos, tá? Os criativos passam pela seguinte fase. Primeira fase de backlog, que a gente deixa lá para edição, depois vai para a parte da em produção, pausado e concluído. Aqui também tem, depois que fica em produção, vai para aprovação do cliente. Tudo que a gente fizer, a gente sempre tem que pedir para o cliente se tá legal, se a gente pode postar, ou se ele tem alguma alteração, tá bem? Aqui na parte das campanhas, então, que é a parte do tráfego, certo? Aqui na parte das campanhas, a gente também passa, depois que o criativo está pronto, ele vem para o backlog. O backlog quer dizer que está ali esperando uma ação ser executada. Então, do backlog, quando a gente sobe a campanha, se tiver criativo e copy para o cliente aprovar, a gente coloca ele na fase de aprovação. Depois, o cliente aprovou, ok, podemos subir a campanha, o criativo está aprovado, as copies estão aprovadas. Aí a gente vai para a fase que a gente coloca em veiculação a campanha do cliente. E a cada 3 dias, a gente cria uma dependência aqui dentro do ClickUp mesmo de otimização necessária, certo? Que é quando a cada 3 dias a gente tem que ir lá e olhar como é que está a conta do cliente, se precisa de uma otimização, se precisa solicitar novos criativos. E aqui a gente já estabelece algumas metas. Quais são essas metas? Para o gestor de tráfego saber se está performando bem ou não, tá? Geralmente eu passo algumas métricas que é CPC, CPM, custo por mil visualização, CPC em 50 centavos, custo por mil visualização menos de R$ 45, mas que não seja tão esquisito assim. Então, aqui a gente já tem métricas, quanto que está o custo por mensagem, quanto está o custo por conversão. E se chega aqui na otimização e o gestor vê que está tudo muito caro, é sinal que falta uma otimização, tá? Se está tudo muito caro, a primeira coisa que a gente faz é trocar o criativo, porque o criativo diz muito de uma campanha, tá? Não é nem às vezes a configuração que a gente faz. Primeiro teste que a gente faz com uma campanha é sempre de criativo, depois a gente testa público, depois a gente escala, tá? Então, se o gestor vem aqui e vê que precisa de novos criativos, ele vem aqui e já cria uma tarefa dentro dos criativos para que a gente faça a edição, veja o material que precisa e melhore aquilo que já deu bom, tá? Então, o gestor aqui já passa para nós alguns insights daquilo que já foi testado para a gente ir melhorando. Também a gente tem a fase de pausa e a fase de encerrado. Campanha pausada e campanha encerrada já. Aquele tema a gente já encerrou. Depois que as campanhas estão no ar, depois que a gente sobra a primeira campanha do cliente, a gente tem que já agendar a próxima reunião de check-in com o cliente, que isso aqui acontece a cada 15 dias, tá? O que é a reunião de check-in? Poxa, o cliente quer saber quanto gastou, qual foi o melhor criativo, o que a gente vai fazer para melhorar as próximas campanhas. Então aqui a gente passa lá para o ClickUp, a gente deixa lá a dependência de agendar a reunião. Se a gente já agendou a reunião, a gente coloca lá no reunião agendada e depois o concluído. Então essa aqui é só uma visão geral daquilo que a gente faz quando entra um cliente aqui na AD3 Digital, tá bem? Agora, na parte prática, eu vou te mostrar como que funciona tudo isso. Aqui eu estou já na conta de um cliente, onde eu solicitei o acesso dele. E aqui está o playbook de configurações de conta para anunciar no Facebook. Isso aqui é só do Facebook. Também vou deixar disponível aqui embaixo, você pode pegar, baixar e olhar como referência e modelar em cima dele, tá bem? Aqui no playbook de configuração de conta para anunciar no Facebook tem todas as dicas e tudo que eu faço com um cliente hoje. E isso aqui está em constante
evolução. A gente sempre vem aqui, lembra de uma coisa e atualiza. É assim que a gente monta um playbook, tá bem? Então aqui o objetivo é configurar as contas no gerenciador de negócios do Facebook para anunciar as campanhas publicitárias, garantindo que todas as informações estejam devidamente configuradas e verificadas. Isso aqui, às vezes, a gente só não sobe uma campanha de um cliente em 48 horas porque, perdeu a página ou, o Instagram tá bloqueado. Então a gente tem que seguir uma série de seguranças para o cliente ver que a culpa não é nossa, que às vezes a culpa é dele ali, que ele veio de uma agência, essa agência bloqueou a página, essa agência perdeu a ABM. Então a gente tem que construir tudo do zero, tá bem? Então vamos lá, quais que são nossos checklists de configuração? As contas que a gente adiciona no gerenciador de anúncios. A gente adiciona 2 perfis. O primeiro perfil a gente chama de perfil matriz. O que é um perfil matriz? Se a gente tem uma ABM no Facebook e a ABM é isso aqui, é esse gerenciador, é onde fica todas as informações de uma empresa. Isso aqui é o ativo mais valioso de uma empresa perante o Facebook. Tem tudo aqui dentro, tá bem? A primeira coisa, então, que a gente faz, a gente adiciona um perfil matriz. O que é o perfil matriz? Quando a gente tem uma BM, a gente tem que ter mais de um administrador com controle total dessa BM. Por quê? Porque se esse perfil, que é o perfil do cliente, chega a tomar um bloqueio, a gente tem que ter um perfil que a gente consiga recuperar ainda a BM. Só que o detalhe é que esse perfil matriz aqui, a gente não dá acesso à conta de anúncio. Por que a gente não dá acesso à conta de anúncio? Porque o que faz um perfil pessoal do Facebook ser bloqueado é conta de anúncio. Então aqui a gente só coloca esse perfil matriz e a gente não coloca nenhum ativo dentro desse perfil. A gente só deixa ele ali parado, tá? Com acesso total e nenhum ativo vinculado. Isso aqui é só uma segurança. Já aconteceu do nosso perfil do gestor e o perfil do cliente tomar bloqueio. E aí, como é que a gente recupera essa BM? Sendo que não foi a BM que tomou um bloqueio. Continuando aqui, eu adiciono um segundo perfil, que é o perfil gerente. Que daí sim, esse perfil gerente tem acesso à conta de anúncio, à página e ainda assim o administrador total dessa conta. A terceira conta que eu coloco o acesso é a conta do meu gestor. Se eu sou a gestora e eu não tenho um gestor, eu fico só com o perfil matriz e o perfil gerente. Se eu tenho um gestor e mais um social media, eu adiciono mais 2 perfis dentro da BM do cliente e sempre deixo ele ciente de quem que está acessando a conta dele e por que aquela pessoa tem acesso. A gente identifica dessa forma aqui. Quando eu coloco um nome, no nome eu coloco a função, é uma função gerente, é função gestor, é função social media e o sobrenome sempre o nome da empresa, a D3, tá bem? Para o cliente fica mais fácil visualizar. Qual que é o procedimento que a gente faz para pegar os acessos do cliente? A gente sempre vai pedir para o cliente baixar o Ndesk no computador dele. Ele nunca vai passar a senha do Instagram, nada para nós. A gente vai fazer tudo na máquina dele, ele olhando o que a gente faz. E se o cliente é um caso atípico em que ele não tem tempo e ele sabe fazer, a gente só passa a orientação para ele dos e-mails e por que aqueles e-mails têm que ser adicionados, certo? Então, aqui tem o passo a passo que você vai até configurações do negócio, pessoas e adicionar pessoas. E aqui, então, isso aqui que é a configuração do negócio, tá? Você tem que chegar até essa página aqui e a gente vem aqui convidar pessoas, tá bem? E é a partir daqui que a gente se dá os acessos. Eu vou deixar um vídeo aqui ensinando passo a passo de como fazer tudo isso que eu tô falando aqui, é só uma visão geral, tá? Se você não sabe adicionar pessoas, confere o próximo vídeo que eu vou colocar aqui, certo? Então, aqui a gente insere os e-mails e define as funções correspondentes. Depois, qual que é o próximo passo que a gente se dá o acesso? A gente tem que fazer toda a verificação para ver se o cliente tem a estrutura pronta. Se ele não tiver, a gente tem que fazer. Quais são essas estruturas? Primeiro, a gente tem que verificar se a página do cliente está vinculada lá no gerenciador de negócios. Então, aqui, se você entra aqui em páginas, a página que você vai anunciar, ela deve constar aqui dentro do gerenciador de negócios, tá bem? Se a página não tiver aqui dentro, é só você vir aqui em adicionar. Se o cliente tem a página já criada, você vem aqui em solicitar acesso a uma página, ou você vem aqui em criar uma nova página. Na maioria das vezes acontece que o cliente tem a página criada, mas não tem a página vinculada aqui dentro, então eu sempre acabo vinculando. Tem casos que o cliente tem a página vinculada a outro gerenciador de negócios, aí é outra história, tá? A gente ainda assim consegue anunciar se esse cliente é o administrador principal da página, a gente ainda consegue anunciar com essa página, mas a gente não consegue colocar ela aqui dentro, tá bem? E o que eu faço? Eu sempre aviso o cliente, falo, melhor coisa é a gente botar a página aqui dentro e fica tudo, se a gente tem todo esse processo aqui bem definido, certo? A próxima verificação que a gente vai fazer é ver se o Instagram e o WhatsApp estão vinculados na página. Então, aqui eu tô com a página do cliente que eu vi que tá aqui, eu vou vir aqui em ver página. Então, aqui tô visualizando a página do cliente, olha só, essa página eu criei ontem, já tá com 13 curtidas e 33 seguidores. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui em configurações, e a gente vem aqui em contas vinculadas. E aqui eu faço a verificação. Bom, dentro da página, perfeito. Tem vinculado o Instagram. Tem que estar aqui essa opção de permitir acesso à mensagem do Instagram e caixa de entrada, que a gente consegue gerenciar, então, conteúdos, insights lá no Meta Business. Isso aqui é muito importante, porque se você tem um social media, a pessoa não precisa do login e senha do Instagram. Ela faz tudo pelo Meta Business, tá bem? Aqui, contas vinculadas, também a gente verifica se o WhatsApp do cliente está vinculado.
Então, feito esse checklist. Para ter o WhatsApp vinculado na página, a gente vai certificar que o cliente esteja utilizando o Meta Business Suite. Se o cliente não estiver utilizando o Meta Business Suite, a gente pede para o cliente baixar no telefone o Meta Business Suite e só colocar o mesmo número que ele já utiliza. O WhatsApp mesmo faz todo o backup, ele migra as conversas e o cliente não perde nenhum dado. Então, não precisa nem fazer backup, certo? Próximo passo, a gente vai verificar se o cliente tem a conta de anúncio. Então, aqui também tá reforçando. A gente tem que verificar se o Instagram também está vinculado aqui dentro. Então, no momento do N10, que eu faço todas essas verificações, tá? Eu olho se o Instagram está logado aqui dentro. Se não está logado, eu logo o Instagram, que também precisa de um novo login. E aqui a conta do WhatsApp, eu verifico se também a conta do WhatsApp está vinculada aqui dentro da BM, certo? Então, seguindo, depois disso, eu vejo se o cliente tem a conta de anúncio criada e a forma de pagamento, tá? Se o cliente não tem uma conta de anúncio, eu crio uma conta de anúncio aqui para ele e dou toda a instrução, tá? Que o melhor de uma conta de anúncio é a gente colocar um cartão de crédito virtual. Ele não vai colocar o cartão de crédito dele. Ou ele pode optar por forma de pagamento de Pix, boleto, mas o mais recomendado é que ele coloque um cartão de crédito virtual que ele consegue criar lá no banco dele, que daí ele consegue acompanhar que aqueles gastos é somente do Facebook. A próxima verificação que a gente faz é as informações da empresa, que fica aqui embaixo, informações da empresa. Aqui nas informações da empresa, mesmo que a empresa não esteja verificada, a gente tem que vir aqui em editar e preencher todas as informações daquela empresa, tá bem? Aqui, a gente confere qual que é o limite de criação de conta de anúncio para essa empresa. No caso desse cliente aqui, ele começou a anunciar ontem, então o limite dele era 1. A partir do momento que o Facebook faz a primeira cobrança, ele já libera para a gente criar mais contas de anúncio. E eu recomendo que a gente crie. Tá vendo que só tem um? Essa aqui, Isaías Soares, é a conta de anúncio dele, pessoal. Não tem nada a ver do que a gente vai fazer aqui, tá? Essa aqui, a conta 01, é a conta empresarial dele. Agora, qual que é o próximo passo? Quando o Facebook libera para a gente criar mais contas, eu venho aqui, adicionar e crio uma nova conta. E cada conta eu posso colocar uma forma de pagamento. Essa conta 01 desse cliente, ele optou em começar a fazer o pagamento por Pix. E agora eu vou fazer um pagamento por cartão para ele. Então, quando o Facebook liberar para criar mais conta, recomendo que crie mais contas, tá? Por quê? Se a gente chega a tomar um bloqueio na conta 01 aqui, e a gente pode criar mais contas, às vezes ele não vai nem te deixar criar mais contas. Então já tenha todas as contas criadas aqui. Se o cliente tem aqui a verificação da empresa disponível, e a gente pode verificar aqui no centro de segurança, olha, aqui tem que estar também no centro de segurança, como todos, todo mundo tem que ter autenticação de 2 fatores para acessar esse perfil. Aqui, sempre tem que adicionar mais de um administrador na conta, então tem que estar com esses checkzinhos aqui. E se a empresa se qualificar para verificação, faça a verificação. É bem simples. A verificação da empresa é somente preencher os dados aqui corretamente da empresa. Aí dá para verificar enviando o cartão do CNPJ dessa empresa ou ele manda um SMS para o número cadastrado lá na Receita Federal. Tá bem? Assim a gente verifica a empresa. Leva uns 3 dias, mas no máximo 48 horas já está tudo ok. Então, se você se deparar que o cliente não tem uma página do Facebook ou está com a página restrita, a gente faz toda a criação da página. E quando eu falo criação da página, esse cliente aqui, eu tive que criar toda a página dele. Ele ainda não tinha uma página, ele só vendia o lanche dele lá com o Instagram. E o Facebook, para a gente veicular nas duas plataformas, tem que ter as duas estruturas prontas, tá? Então, o que a gente tem que fazer para uma página ficar legal? Pega, adiciona uma foto de perfil, preenche as informações da bio e de contato, coloca uma foto de capa, vincula o Instagram, vincula o WhatsApp, vincula as postagens que o cliente fiz, vincula que toda postagem que o cliente fizer lá no Instagram que apareça aqui na página do Facebook, tá bem? Porque pessoas acima de 40 anos geralmente não utilizam o Instagram, utilizam somente a página do Facebook. Então a gente tem que estar onde o cliente está, tá bem? E quais são as considerações finais com tudo isso? Então, primeiro, a gente revisa se todas as configurações realizadas. Primeiro, a gente revisa todas as configurações para garantir que as informações estão corretas. A gente informa o cliente sobre qualquer ação pendente que ele precisa completar. E a gente acompanha os status da verificação da empresa e a gente ajusta qualquer detalhe necessário para garantir a aprovação. Então, isso aqui a gente faz somente na primeira fase, que é aqui, ó. Acesso e configuração da conta do cliente. Então, esse é o nosso processo hoje aqui na D3. Eu vou trazer ainda mais vídeos detalhando mais cada processo, como essa aqui da página da configuração. E só para finalizar, para você ver se a configuração tá tudo certinha, tá tudo bonitinho, a gente consegue acessar o Meta Business Suite do cliente. O que é o Meta Business Suite? É esse aqui. Eu vou pegar aqui o X do Joca. Isso aqui é o Meta Business Suite do cliente. Aqui a gente consegue, então, criar a publicação, agendar postagem, o melhor. Boa parte da estratégia que eu utilizo, a gente faz muita campanha de visita para o perfil, porque isso aqui fortalece muito a autoridade do cliente. Então, além da gente rodar a campanha de captação de lead para o WhatsApp do cliente,
a gente faz campanhas de turbinar a publicação aqui para trazer mais seguidores e visibilidade para a página, tá bem? Então é por isso que a gente tem que ter tudo isso aqui vinculado. Então, se eu te ajudei, comenta aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bem? Que com certeza eu vou te ajudar. Até a próxima! Bloodstained hurricane, leave me alone, let me be